já canta há muitos anos, já canta há muitos anos. Não vou em toda a função, arranco ponta de touro, meu brinquedo fura de avião. Nunca ciente, o meu brinquedo pra mim teve atração. O diabo escondeu, o seu de ficar sabendo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, mestre Dunga. Olha só, eu falando boa tarde, que maravilha, né? Meu amigo de todas as noites, algumas tardes e quem sabe algumas manhãs que a gente terá também. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje uma entrevista extraordinária às 18 horas. O mestre deu uma caída aí, mas tá voltando, ele já está conosco. Lembrando, ontem o mestre Dunga falou, né, a respeito das campanhas que o programa Na Identidade do Capoeira vem fazendo, foi o Outubro Rosa, foi o Novembro Azul, não esquecendo que hoje, 1º de dezembro, Dia Internacional, né, Mundial de Combate à AIDS, não esqueçam disso, algo que não vem se falando muito nos últimos tempos, né, mas que sempre é bom a gente lembrar, para se prevenir, para estar cuidando. E nessa data também, 1º de dezembro, hoje eu vou dar uma de... Hoje eu estou inspirado, mestre Dunga. Hoje eu estou inspirado, vou dar uma de historiador hoje, já que nós tivemos grandes datas, grandes acontecimentos mundiais, né? No ano de 800, por exemplo, a gente teve... Eu fiz algumas anotações aqui, que é para lembrar o povo, porque isso é muito importante a gente lembrar dessas datas, né? 1º de dezembro de 800, Carlos Magno julga algumas acusações do Papa Leão III, isso foi muito importante para a história. Lembrando que 1º de dezembro de 1822 também nós temos Dom Pedro I, coroado imperador do Brasil, foi um grande fato. E Fly, e agora com essa onda que a gente tem visto aí, que a gente carece de maiores informações, que o Dom Pedro era capoeirista, né? Poxa... Dizem as lendas, né, mestre Dunga? Dizem as lendas. E vou dizer, inclusive alguns mestres de renome defendem essa tese de que Dom Pedro, a Guarda Negra, né, faziam capoeira. Aí a gente precisa entender o que é a capoeira, né? Se a capoeira começa antes do birimbau, se ela começa com com paus e com madeiras, né? A gente precisa entender se tudo é capoeira, né? Para a gente poder entender se Dom Pedro era capoeirista ou era mais uma pessoa que fez uma arte, uma destreza, treinou alguma coisa junto com as pessoas ali que eram lutadores. Ouviu e de repente saiu fazendo alguma coisa, né? E aí, exercícios será que todo exercício de agilidade é capoeira? Né? Que ótima pergunta, hein, mestre Dunga? Eu não me arrisco a dizer nem que sim, nem que não. Nós já tivemos aqui alguns historiadores e alguns mestres de renome que poderiam nos auxiliar nessa reflexão, né? Mas eu não me arrisco. Exatamente, claro. E aí depois nós tivemos em 1913 a primeira linha de montagem de automóveis da Ford. Isso eu estudei quando eu estava fazendo administração. Então, para vocês verem como a gente teve grande... 1941 a gente teve o início, a aprovação da Segunda Guerra Mundial, no dia 1º de dezembro. Então, assim, nós tivemos vários fatos marcantes. Em 59 a gente teve a Guerra Fria, né? Que também foi outro fato histórico no Brasil. Então, assim, nós tivemos vários... Em Guerra 91 teve a Segunda Guerra Fria. Oi? No mundo, né? Guerra Fria. No mundo. E o mais... Diga, mestre. Desculpa eu te cortar. Tá, era claro. Isso. Porque eu acho que o Messi está com dificuldade de entrar, né? Sim. Mas a gente está vendo aqui. O Mestre Moraes, seja bem-vindo, Mestre Moraes. Mestre Moraes já disse ali, prefiro não comentar. Não, mas aqui, se o Mestre Moraes não comentar, a luz não vai aparecer, né?
Uma das pessoas que nos traz à luz é o mestre Moraes, ele tem que comentar sobre isso. Oh, meu Deus do céu. Então, hoje eu vim inspirado, né, trazendo alguns fatos aí que aconteceram no dia 1º de dezembro, lembrando que é o 33º, quinto dia do ano, né, e que daqui a 30 dias o ano acaba. Que é a coisa mais importante a gente saber na tarde de hoje, mestre Dunga. Não, Isso é o muito mais importante. importante é saber o que você fez nesse ano que está acabando. Além de ter decorado esse monte de besteira para falar agora no início da live, não é muita coisa. O que você fez nesse ano? Não, Oh, olha aqui, ó. meu Deus do céu. Vamos saudar o mestre Márcio também. Ele está dizendo, ó, semana especial com quinta-feira, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Importante, mestre. Olha Isso é só. importante, viu? E a tua colega contra a mestra Idalina, Idalina, outro fato importante, 1º de dezembro, nascimento do mestre Ananias. Olha aí, ó. Olha só. Isso. tá. Sim. Bom, ó, eu não posso opinar sobre isso. Vocês conheceram o velho, né, o mestre, vocês comentem sobre isso. Tá, depois eu converso em off com a minha amiga Idalina ali. O Fly, quem sabe dar uma ajudinha pro mestre aí, pode ser que ele esteja com alguma dificuldade. Sim, eu vou dar uma olhada aqui. Enquanto isso, você vai conversando aí com o pessoal, anunciando aí então, mestre Dunga, por gentileza. Beleza, então. Boa noite. Não, boa noite não. Boa tarde a todos. Né? A gente está encerrando mais uma tarde aqui, começando também o mês de dezembro. O mestre Carcará está tentando entrar. Novamente, eu acho que deve ser problema na internet, porque ela não está habilitando, né? Não, e na verdade a imagem dele está aparecendo aqui embaixo para mim, só não está aparecendo em cima. Eu vou dar uma conversada com ele aqui. Tá, e nós conseguimos ouvir o mestre ou não? Não sei. Mestre, o senhor está nos ouvindo? Não, acho que travou lá. Então é isso. Vamos lá. Mas então, o Fly, eu vou falar sobre as nossas entrevistas da semana, né? Nessa semana ainda, então, amanhã, nós temos o mestre Zé Baiano, né, que vai também comentar algumas vivências dele da capoeiragem, contar algumas histórias. Na quinta-feira, nós temos a mestra Leia Pantaneira, histórias de luta e capoeiragem. No sábado, nós temos o mestre Pulmão, vivências e trabalhos. O mestre Pulmão tem um trabalho também virtual, muito legal. Eu era um dos que assistia diariamente, ou não sei se era diária as falas do mestre Pulmão, mas eu assistia, gostava muito. Ele estará com nós nos sábados, às 14 horas. E nesse dia a gente vai também conversar com ele sobre o personagem que ele criou. Ele criou um personagem, o mestre Alalá, né? E a gente vai falar sobre essas histórias com o mestre Pulmão. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. E aí paramos no sábado e retornamos na segunda-feira. Então, o Fly, nós estamos encerrando o mês, mas é uma correria, né? Nós estamos com James do Berimbau. É James ou James? James do Berimbau. Também ele vai falar sobre estudos de musicalidade, né? Na terça-feira, nós teremos um grupo de mestras e contramestras. Mestra Tisa, contramestre Lilu Pimenta e a professora Odalisca, que vão falar sobre o trabalho, a força, a vivência e a voz da mulher capoeira. Continuando, na quarta-feira, mestre Zebrinha, dia 9. Dia 10, mestre Val Boa Morte. No dia 11, mestre Bel. Dia 14, mestra Grazi. E no dia 15, encerrando o nosso ciclo de entrevistas do mês de dezembro, o mestre Ferreira, mestre Tonho Matéria e mestre Ministro, né? Capoeira, lazer, resistência e inclusão social. Fly, me diz qualquer coisa aí. Só avisando a todos que o mestre Carcará ele já está conosco, inclusive já fazia 20 minutos que a gente estava batendo papo nos bastidores.
Eu creio que aconteceu alguma coisa, eu não sei se de repente descarregou o telefone do mestre lá, mas como ele estava já no computador, ele só tinha aberto o Whats no computador, né? Ele não estava no celular, provavelmente ele deve ter colocado para carregar agora, porque agora ele recebeu a minha mensagem. Então vamos aguardar um pouquinho que ele já tá com certeza já tá voltando aí. E como E hoje a gente começou cedo também, a gente tem um tempinho para esperar o mestre aí, né, mestre Dum? isso, e inclusive nós temos bastante histórias, né? Eu já estava conversando com ele me dizendo que treinou com o mestre João Pequeno, ele mas foi aluno mesmo do mestre Gato, passou pelos grupos folclóricos Viva Bahia, Brasil Tropical, entre outros, viajou bastante para o exterior. A gente já tem uma conversa preliminar aí com um mestre muito boa, e a gente só está aguardando aí para ele chegar, né? O mestre que estava. E agora, ó, vamos ver. Não, não está Ele não habilitando, tá, não tá conseguindo. sem áudio ainda também, né, Fly? Mestre, o senhor está nos ouvindo? Não, Eu nada. vou tentar ligar para ele de novo ali, Dunga, que o meu celular também está descarregando, então por isso que eu fui Meu botar para Deus, carregar. tá. Nós estamos Vamos com lá. uma. Beleza, Vai lá que eu te aguardo. Então, a gente dizendo assim que nós estamos chegando ao final do ano, temos nós temos entrevistas até o dia 15 de dezembro, aí no dia 15 de dezembro a gente interrompe, aí vamos termos umas férias, as férias não são das entrevistas, as férias são minhas e do Fly, a gente não se aguenta mais, e aí a gente vai passar um tempo longe, dizendo ele que nós não conseguimos ficar longe durante muito tempo, né? Depois, lá pelo dia 15 de janeiro, mais ou menos, a gente retorna com entrevistas, a gente já tem algumas entrevistas escaladas aí também, né? E aí, Fly? sim, ele está tendo um probleminha lá, mas ele já está resolvendo. Ele disse que daqui um pouquinho, daqui uns 2, 3 minutinhos, ele está com a gente de novo. Perfeito. Eu estava falando, Fly, que eu acho que é importante que essas coisas fiquem bem claras entre nós. Na verdade, a gente não está parando com as entrevistas, a gente está dando um tempo para nós dois, né? Que nós não se aguentamos mais, Exatamente. né? Ai, ai. Não, o programa não vai acabar, tá, gente? Até bem pelo contrário, eu e o Mestre Dunga, nós estamos com ótimas Ideias. ideias e algumas coisas também para o ano que vem. Então a gente não vai parar, não. A gente vai, como todo o trabalho, né? Uma hora a gente tira férias. Claro que nós vamos tirar férias com 10 meses de trabalho, né? Mas em vez de fechar um ano, nós vamos tirar com 10 meses, mas vamos entrar em Mas férias. é assim que funciona. Se os nossos patrocinadores não reclamarem, que é, Por que é, falar em patrocinadores, né, Mestre opa, Dunga? vamos Não lá. podemos deixar de citá-los, Não, né? se, não deixa, não Então, deixa. não deixo, não deixo. Então vamos lá, patrocinadores oficiais do programa Na Identidade do Capoeira. Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, GCAP, do nosso querido amigo e anfitrião, paizão, tudo que é. Ó, E, foi quem me deu a camiseta, ó. Foi quem me é, deu a camiseta, ó. Ó, Messi Moraes, eu tô até hoje esperando a minha camiseta do Messi Valdemar, que até agora não chegou aqui, né? Mas Messi Moraes, querido aí, sempre nos incentivando, nos ajudando. Então, o grupo de capoeira Angola Pelourinho é um dos patrocinadores do programa Na Identidade do Capoeira. Depois nós temos Casa Acervo de Capoeira César e Itapuã, na cidade de Santo André, São Paulo. Tá ali o WhatsApp do mestre César, tá aí na tela, anotem, deem uma ligada pro mestre, mandem um zap aí pro mestre. Mestre, como é que eu faço para ir visitar a Casa Acervo de Capoeira César Itapuã?
Ele vai explicar tudo direitinho para vocês, como chegar, quais os procedimentos que estão sendo tomados para a visitação lá. Vocês vão ficar encantados com a variedade de material, de pesquisas e tudo mais que o mestre César tem lá na Casa Acervo. E antes que ele venha me falar que ele é chato, o mestre César é muito chato, mas é uma rica pessoa também. Vocês podem ir visitar sem medo, tá? Ele diz que tem gente que tem medo de visitar ele lá, mestre Dunga, porque ele é muito chato. Não, podem ir visitar que o mestre César não morde, gente. Contanto que não esqueçam da palavra mestre antes de se referirem ao mestre Pastinha, mestre, tudo se resolve, tudo estará muito bem tranquilo. Encaminhado, né? Olha, o mestre... Ó, agora me lembrei do Silvio Santos, né? A bolinha tá rodando ali, ó. Sim. O peão está rodando, rodando o peão da casa própria. E nada do mestre entrar. Calma, mestre Dunga, tem mais um patrocinador ainda. Opa, verdade. Tem mais um patrocinador, Escola de Capoeira Angola, os Angoleiros do Interior, Contramestre Xandão e alunos. Para quem segue o Contramestre Xandão ou a escola no Facebook ou no Instagram, estão se deliciando com movimentações e algumas peculiaridades que o Contramestre Xandão está colocando lá no Instagram e no Facebook, muito bacana. Vale a pena a gente exaltar esses nossos patrocinadores, porque eles são muito especiais. Eu não tenho mais coluna para fazer aquilo, Contramestre Fly. Já perdi a minha coluna. Não. Eu tive olhando um treino do Contramestre Xandão, mas aquela movimentação não me dá mais para... eu não alcanço mais. Não dá mais. Depois a gente pergunta para o Contramestre Xandão ou para o Mestre Moraes como é que a gente consegue estudar e se tornar angoleiro depois de 50 anos de idade, sem coluna, sem nada. É uma brincadeira, viu, Mestre Moraes? Tu vai ser puxado a orelha, né? Vai ser puxado a orelha, porque se a capoeira Angola se resumir a coluna, nós estamos ralados, né? Sim, né? Não, nós estamos ferrados. Mas vamos lá, quem mais está aí, mestre Dunga, enquanto a gente espera o mestre chegar. O formado capitão, cara, dizendo que vai sentir saudade de nós, e também, Rosilda Andrade também dizendo que vai sentir saudade de nós. Mas não, assim, o que a gente vai fazer, como eu e o Fly se falamos quase todos os dias, algumas vezes vai acertar algumas coisas, outras vezes, né, algumas vezes nós falaremos ao vivo. Nós discutiremos a nossa relação ao vivo para que outras pessoas possam, né, nos ver na telinha ainda, né? Vamos discutir a nossa relação, às vezes que nós começamos com por exemplo, hoje, o nosso bate-papo de hoje dava uma live. Você não acha, Fly? Não dava. Foi. Mas não dava. Nós falamos mal das pessoas. Nós fofocamos ali, não dava. A gente fofocou antes bastante. O mestre Carcará está entrando. Antes do mestre Carcará começar a falar, mestre Dunga, deixa eu só lhe falar uma coisa. O mestre voltou. Agora sim. Nós temos que fazer o lançamento do CD do mestre Cadu, mestre Dunga. Estive conversando com ele ali, ele vai fazer o lançamento do CD dele. Tá legal, por causa do virtual, né? Legal. E ele fez alguns discos físicos, mas agora ele vai fazer o lançamento do CD dele, a gente precisa trazer esse lançamento aí para o programa. Mas isso depois eu converso com ele. Bom, vamos lá então? Tudo certo aí, mestre Carcará? Tudo certo? Então, vamos lá. Vamos botar o mestre Carcará grande na tela e vamos começar. Mestre Carcará, primeiramente, aqui é um bom início de noite, né? Nós estamos aqui num bom início de noite. Aqui agora são 18 horas, 18 minutos. Aqui no Rio Grande do Sul ainda tem sol. Lá em Salvador parece que a coisa já está começando a escurecer. Lá escurece mais cedo que aqui. Mas o mestre está na Itália. E a gente tem que saber como é que está na Itália.
Mas, junto com isso, mestre, eu já quero que o senhor possa nos contar como é que o senhor começa, como é que o senhor conhece a capoeiragem, para que as pessoas que não lhe conhecem, tá, possam saber quem é o mestre Carcará. Vai lá, mestre, tudo bom? Tudo com o senhor? Boa noite, né? Pois é, boa noite para todos aqueles que tiveram a paciência, o prazer de assistir essa live. Eu me chamo Edmilson Cruz Lemos, nascido em Salvador, 10 de setembro de 1954, na Praça José de Alencar, mais conhecida como Largo do Pelourinho, onde era situada a Academia do Mestre Pastinha, que era mais ou menos 40 ou 50 metros da minha casa, e mais em cima, 150, 200 metros, tinha a Academia do Mestre Bimba. E eu comecei capoeira pequeno, né? Com 10 anos, dando pernada ali no Largo do Pelourinho com os meninos. Às vezes me sentava ali com meus amiguinhos, na escadaria da Fundação Casa de Jorge Amado, pegava o berimbau, começava a fazer a gracinha lá, passava um monte de turistas, e aí a gente conseguia algumas moedinhas para depois comprar um gelado, né, um sorvete, ou guardar o dinheirinho para dia de domingo a gente ir todo mundo junto para o cinema. Aí, quando eu completei a idade de 13 anos, eu comecei meus primeiros passos com o mestre João Pequeno, na academia do mestre Pastinha, que naquela época se chamava Iara, que era um grande salão onde era depósito das alegorias de 2 blocos carnavalescos que tinha lá no Pelourinho, que eram os Filhos de Gandhi e Filhos do Mar, onde eles guardavam a alegoria porque era muito grande, né? Essa casa é tipo um casarão, né? Era muito grande. E eu comecei, né, meus primeiros movimentos com o mestre João Pequeno, a ginga, né? Aquela ginga pulada do mestre Pastinha. E antes, naquela época, eles tinham primeiro essa preocupação de botar o menino, o aluno, na frente de um banco, e aí ele dizia, faz esse movimento. Aí a gente fazia o movimento, meia lua de frente, rabo de arraia. E a gente não tinha, né, a liberdade nem o direito de perguntar quantos, mestre. Ele vai fazendo. Quando tiver bom, eu digo. Aí você passava um dia lá fazendo rabo de arraia, saía de lá cansado, só fazia o movimento, né? Eu ficava perguntando, pô, mas ele mandou fazer só o movimento. Aí a gente vai crescendo, né? Vai tendo a consciência de que quanto mais você estuda um movimento, você começa a tomar padronância daquele movimento. Depois, no momento que você deve usar, você sabe como usar os movimentos, né? Aí eles foram Antes eles foram para a África. Quando eles voltaram, em 66, em 67 para 68, eu comecei esse movimento com o mestre João Pequeno, mas por pouco tempo, mas eu já sabia tocar berimbau, porque ali no Largo do Pelourinho, o menino com um instrumento de percussão na mão era muito fácil. Berimbau, pandeiro, agogô, reco-reco. Mestre, que ano foi isso? Na década de... já no final de 60 para 70. Em 1970, teve, no Largo do Pelourinho, uma comemoração da Semana do Folclore. E o mestre Gato foi apresentar, né, o grupo dele de capoeira, que ele fazia, na época, apresentava capoeira. Aí eu fiquei encantado, né, com aquela velocidade que ele era muito rápido para jogar. Aí passou.
Aí teve um projeto em Salvador, pelo IPAC, pela Instituto do Patrimônio Cultural da Bahia. Eles fizeram, através do governador Antônio Carlos Magalhães, um projeto para a ONU, e a ONU deu a verba, né? Deu dinheiro para eles, eles fizeram a restauração do centro histórico, onde teve toda aquela história que pegou a maior parte dos moradores dali, mandaram para fora. O mestre Pastinha disseram que ele ia sair, depois ia voltar, depois, quando reestruturaram tudo, deram uma pequena casa para ele, e o mestre João Pequeno continuou a dar aula ali. Depois eles foram lá para cima, para o Forte São Marcelo. E aí o mestre Gato foi convidado para dar curso de capoeira nesse projeto que eles fizeram lá, um projeto que se chamava curso profissionalizante, onde tinha várias profissões, né? Marceneiro, encadernamento, artesanato em couro, em fibra, tecelagem, silk screen, teatro, canto e capoeira. Eu participei de praticamente todos, né? Porque esse projeto era para tirar as crianças da rua, que naquela época onde eu morava ali, o Largo do Pelourinho, era um bairro muito discriminado, porque tinha uma grande frequência, né, de prostituição, tráfico de droga. A polícia, quando chegava lá, batia na gente sem um mínimo de respeito aos direitos humanos, todas aquelas coisas que nós já sabemos, né, que acontecia e está acontecendo até hoje aí no Brasil. Mestre Cacá, deixa eu só voltar um pouquinho na questão. O senhor chegou a conhecer o mestre Pastinha, conviver com ele, ter algum tipo de relação? Ele chegou a dar aula para o senhor, chegou a corrigir alguma coisa, né? O mestre Pastinha é um ícone da capoeiragem para todos nós, e sempre quando a gente tem essas pessoas que tiveram essa oportunidade de conviver tão próximo, né? Gostaria, né? Fique à vontade. Mas o mestre Pastinha, depois, antes de ele ir para a África, ele sofreu de uma trombose. Então, quando ele foi para a África, ele já não estava enxergando muito bem. Então, quando ele voltou da África, praticamente era quase cego. Então, ele não tinha mais condições de ensinar capoeira. Quem ensinava capoeira na academia dele era o mestre João Pequeno, que o seu nome na capoeira se chama Cobra Mansa. E o nome do mestre João Grande era Gavião, que eles fizeram até uma música, né, que tinha, na academia, tinha 2 alunos, um era Cobra Mansa, o outro era Gavião. Então, Gavião era o mestre João Grande, porque a forma como ele jogava, né, pulava muito, então o mestre Pastinha botou o nome dele de Gavião. E o mestre João Pequeno, né, muito manhoso, muito tranquilo, Cobra Mansa, porque quando o mestre João Pequeno levantava o pé, entrava, entendeu? E depois que terminou esse curso, no Pelourinho, lá no IPAC, eu dei continuidade. Eu comecei a fazer capoeira com o mestre Gato lá no Garcia, em frente à escola Anísio Teixeira, uma ladeira que se chamava Ladeira do Baú, e tinha uma sede lá, que era uma sede dos moradores, né? Que dia de domingo eles iam ali jogar dominó, jogar carta, jogar sinuca. E durante a semana, o mestre Gato fazia capoeira lá. Então, depois que o mestre, naquela época, tinha um grupo muito bom, e o menino era bom de capoeira. E dia de domingo, o mestre convidava, era aberto, né, para quem quisesse chegar, participar da roda, mas só ia mais aqueles amigos antigos do mestre, que já conheciam o mestre. Poucos jovens iam lá, porque o mestre, quando começava a capoeira, o que é que ele fazia? Ele pegava
ia lá, trancava a porta e botava a chave no bolso da moeda e só abria a porta quando terminava. E quem chegasse atrasado não entrava, ficava na janela assistindo. Né? Aí depois ele começou a viajar, como ele viajava muito, aí ficava eu e o filho dele, Zeca, né? Dando aula lá. Depois ele me deu a oportunidade de viajar com ele, eu viajei a primeira vez com ele para Brasília, nós fomos para Brasília, depois fomos para São Paulo, inaugurar o Parque Anhembi. Na época nós ficamos hospedados ali no Pacaembu, no teatro, se chama Estádio Machado, né? Não me recordo muito bem o nome do estádio. E em 70, 72, 73, eu tive o prazer, né, de botar o pé no palco pela primeira vez, que o mestre Lua Rasta tinha um grupo chamado Odoé Bahia, no Centro Folclórico, e ele apresentava lá capoeira, maculelê, puxada de rede, samba de roda. Mestre, cara, isso aí é antes do Viva Bahia? Não, isso é depois do Viva Bahia. Não, depois, porque o Viva Bahia foi o primeiro, mas naquela época, quando o Viva Bahia nasceu, eu ainda era adolescente, então a Emília Biancardi não dava espaço a de menor para não ter problema com a polícia, justiça, né? Perfeito, perfeito. E quando eu completei 17 para 18 anos, eu fiz parte do Viva Bahia, lutava maculelê com o mestre João Grande. Depois eu conheci o Olodumaré, que depois virou Brasil Tropical, na década de 70, quando eles foram representar o Brasil na Copa do Mundo no México. Depois eles começaram a viajar o mundo inteiro. Em 1979, eu viajei para a Coreia do Sul com o Brasil Tropical. Nós fizemos uma turnê lá com camisa roxa, de 6 meses. Depois eu voltei para o Brasil, viajei para a África com um grande amigo que se chama Badaró, que foi aluno do mestre Raimundo Bispo dos Santos, mais conhecido como Mestre King, o primeiro homem negro a entrar na escola de dança em Salvador e ocupou a cadeira número 27. E aí eu aprendi dança com ele, com a base de clássico, porque ele estudou clássico também, através das exigências da universidade, afro-jazz, moderno e contemporâneo. E tive o prazer de conhecer grandes mestres, né, como mestre Valdemar, mestre Cobrinha Verde, mestre Canjiquinha, mestre Caiçara, mestre Bimba, Paulo dos Anjos, Mário Boncabrito, Valdomiro, que era um dos maiores cantores da Academia do Mestre Pastinha. O mestre Pastinha, o mestre Valdomiro, mestre Gato, mestre João Grande e Albertino foram que formaram a bateria da Academia do Mestre Pastinha. Então, o mestre Gato ficou na Academia do Mestre Pastinha por 20 anos como contramestre, que antes não chamava bateria, chamava de charanga, né? Uhum. E o nome dos birimbaus era completamente diferente de hoje. Hoje, o gunga, que a gente chama de gunga, era berra-boi. O médio era gunga e viola.
Os pandeiros se chamava bode. Eu tive o prazer de, quando uma senhora que tinha um ateliê ali, que se chamava Ocridalina, mas conhecida por Tia Dadi, ela criou um grupo de capoeira de criança que se chamava Infanto Juvenil África, onde tinha eu e Careca, que Careca era um dos componentes do grupo do Mestre Pastinha, que tem uma fotografia, aquela fotografia famosa que tem lá no Largo do Pelourinho. No final da fila tem dois garotos, tem um que está agachado, que se chama Meio Quilo, e o outro que está em pé se chamava Mascotes, que é Careca. E esse que a gente trabalhava, porque nós éramos amigos, morava ali no mesmo bairro, estudava na mesma escola. E dia de domingo, quando o Pelourinho estava cheio de ônibus, que vinham muitos turistas para assistir o espetáculo de capoeira do Mestre Pastinha, às vezes os alunos chegavam à tarde, a mulher dele dizia assim: ô Licinho, meu filho, vem cá, traz seus meninos aqui para poder segurar os turistas aí, porque até agora ainda não chegou os alunos do mestre. Aí a gente subia, eu e mais três, a gente fazia uma pequena roda de capoeira, né? Tinha um garoto que era muito bravo, se chamava Bolão, tinha 9 anos. O moleque tinha o equilíbrio que ele plantava bananeira e descia na bananeira pelas escadas, uma escada de mais de 20 degraus, uma coisa que até hoje eu ficava perguntando onde era que aquele moleque tinha todo aquele equilíbrio de descer as escadas, entendeu? Tá, mestre, e isso na academia do Mestre Pastinha? Isso foi Sim, na na academia academia do Mestre Pastinha. Porque tinha uma escadaria que a gente subia. Aí ela dizia: meu filho, vem aqui, depois eu te dou um agrado. Esse agrado a gente esperava, mas só o prazer de jogar capoeira, né? Na academia do Mestre Pastinha, para a gente era um grande elogio, né? E na escola, na semana do folclore, a escola já sabia que nós tínhamos um grupo, então a gente ia representar a nossa escola, que eu estudava na escola Azevedo Fernandes, que é ali no Largo do Pelourinho, perto da academia do Mestre Pastinha. E o nosso grupo tirava sempre em primeiro lugar, porque a gente já estava preparado, então apresentava sempre o mesmo repertório, né, de outros grupos: capoeira, maculelê, samba de roda e puxada de rede, né? Tinha 2 meninas da escola que faziam parte do samba de roda, que depois, no final do samba de roda, virava samba duro, né, que é o samba de capoeira, né? E mestre, tá, e aí o senhor conheceu, nesse período, o senhor já tinha conhecido o Mestre Gato? O senhor conviveu com os filhos dele no grupo? Como é que funcionava mais essa sua relação aí com o Mestre Gato? O Mestre Gato, na verdade, me adotou também como um dos filhos dele, né? Porque quando ele tinha academia de capoeira lá no baú, eu fazia o tesoureiro, né? Chegava cedo, saía cedo de casa e andando. Saía cedo de casa e andando para chegar lá na academia, limpava a academia, varria, depois passava o pano molhado, sistemava os instrumentos, né? O berimbau ele não deixava ninguém pegar. O berimbau era ele que pegava os berimbau dele, que ele era muito ciumento com o instrumento, né? E a primeira vez que ele me deu 5 cruzeiros, para mim, foi uma felicidade que você não pode imaginar, porque eu pensei, o mestre me deu 5 cruzeiros, rapaz, então eu estou fazendo alguma coisa de importante. Aí já me senti, né, valorizado e útil, né, para o projeto que ele fazia lá. E era um homem muito respeitado, né? Conhecia todos os mestres, e naquela época os mestres eram todos amigos. Mestre Bimba ia na academia do Mestre Pastinha ia na academia do Mestre Bimba,
e nenhum falava mal do outro. Quando falava um do outro, falava sempre com respeito. Eles chamavam um, chamava o outro de senhor, né? Para você ver a diferença de hoje, né? Hoje a gente, pô, aquele cara lá, diz que é isso, não, o senhor, com muito respeito. E eu vi muitas vezes o mestre Noronha, que ia quase todos os dias lá para a casa do mestre Pastinha, passava horas e horas conversando com ele, os dois sentados no banco. Porque depois eu nasci no número 7, depois eu me mudei para o número 14. Então eu morava no primeiro andar e o mestre Pastinha morava no térreo. E o mestre Noronha morava no número 16, que era uma casa vizinha. Então, de tarde, ele tinha esse compromisso de ir lá, conversava a tarde toda com o mestre Pastinha lá, os dois sentados no banco, ele fumava o cigarrinho dele. E eu posso dizer que eu tive o prazer e a honra de ver o mestre Noronha escrever o manuscrito que ele fez, porque onde ele morava, no fundo dava para ver o cais do porto, onde atracavam os navios de guerra da Marinha que vinha, Marinha brasileira, Marinha americana. Então ele ficava ali desenhando, né, os barcos e fazendo as escritas. Vi muitas vezes ele tocar berimbau, e quando ele tocava berimbau, ele não tocava com cachixi. E os filhos deles eram meus amigos, o finado Tico e o finado Piquichinho, e também a filha dele, Neném, que já cumpriram a missão deles aqui nessa passagem aqui na Terra, né? Tá. E, mestre, duas coisas. Primeiro, se o senhor puder centralizar um pouquinho mais o seu rosto, ele está um pouquinho para baixo, se puder dar uma ajeitada um pouquinho mais. Assim, isso aí, né, Fly? Tá legal aí? Agora ficou ótimo, mestre. Olha só que camisa bonita. Era sobre isso. Conte a história dessa camisa. Ah, uma outra coisa. Quem foi que lhe deu esse apelido, mestre? Quem foi que lhe deu o apelido de Carcará? Foi o mestre Gato. Tá, e o mestre Patinha? Mestre Gato me chamava de Carcará sanguinolento, porque na roda de capoeira, naquela época, para entrar na roda de capoeira, tinha que ter sangue no olho, entendeu? Mestre, duas coisas. Eu quero saber dessa camiseta que o senhor tá, né? Da onde ela surge, essa camiseta. Não sei se não tem o mestre Meinha junto nessa história aí. E uma outra coisa, sobre a camiseta. Vamos na camiseta primeiro. Pois é, essa camiseta, quando o mestre estava indo para São Paulo, porque na época eu tinha um bar lá em Salvador, um bar que se chamava Calundu, que depois eu criei até uma banda percussiva só com mulheres. Então, tinha um grupo de 40 mulheres que sonava percussão no chão, e tinha outro grupo musical que tocava no palco, que eram 9 mulheres, tocavam guitarra, baixo, bateria, percussão e voz. E quando ele foi para São Paulo, ele disse: Edmilson, eu estou precisando de umas camisas para levar para São Paulo. Eu tinha um amigo que trabalhava com silk screen. Eu digo: mestre, eu tenho um amigo aqui que ele pode fazer. Aí o mestre me deu a tela, eu dei para o menino estampou várias dezenas de camisas, e aí ele me deu de presente 2 camisas. Então eu tenho essa camisa já há 27 anos, em 1993. Ele me deu essa camisa e eu guardo com muito respeito e com muito amor. Legal. Mestre, uma outra coisa, o senhor falou das rodas, em off, o senhor falou sobre as rodas que o mestre Gato fazia. O mestre Gato não costumava fazer rodas na rua. Eu queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre isso,
quando é que o mestre Gato fazia as rodas, quando é que ele levava as rodas para a rua. Conte um pouquinho para nós sobre isso. Porque o mestre Gato, ele não era muito fã de fazer rodas na rua, ele preferia mais na academia. Fazia rodas na rua quando era convidado para fazer alguma fotografia para alguma revista ou publicidade. E tem uma fotografia que ele fez através da Bahia Tussa, que essa fotografia virou cartão postal de Salvador, onde tem ele tocando berimbau, tem o sobrinho dele que se chamava Charrão, um alto com black, e quem está jogando na roda é eu e Zeca. Nós estamos jogando, eu e Zeca está jogando na roda de camisa, né? De camisa, sem camisa e de abadá, né? Então, e quem é que fazia essas rodas na rua também, mestre? O senhor frequentou algumas rodas na rua, junto ali com mestre Caiçara, quem sabe mestre Caiçara, porque tinha a roda do Terreiro de Jesus, a roda lá do Mercado Modelo. Conte um pouquinho dessa trajetória aí de rodas de rua aí, se você conviveu com elas. Pois é, a roda que eu observava, eu pratiquei só de 2 rodas, uma vez no Mercado Modelo e outra vez na festa lá embaixo no comércio de Santa Luzia, onde o mestre Caiçara que estava em todas as rodas, né? Ele era muito conhecido e era tradicional nas festas de Lago. Santa Bárbara, Conceição da Praia, Rio Vermelho, Ribeira, Bonfim. Então, o mestre Caiçara estava sempre nessas rodas. E outra coisa, aquela bengala dele que ele usava na mão. No cabo daquela bengala tinha ali um punhal ali dentro, amigo meu. O velhinho não dava mole, não. E o mestre Caiçara era um monstro de homem, era muito forte, né? Ele, o mestre Valdemar tinha músculo até nos dentes, né? Porque o mestre Valdemar trabalhava no Cais das Docas, né? Ele, o mestre Noronha, eram doqueiros, e o trabalho lá era braçal, né? Carregava 2 sacos, cada saco de 50 quilos, um na mão e outro na outra, entendeu? Então, tinha aquela proposta de quem carregasse mais, ganhava mais, né? Mas aquele que não tinha problema em fazer 2 viagens, mestre, levava um saco só. Levava um, voltava, pegava mais um. Ele não tinha problema de fazer 2 viagens. Ganhava menos, porque tinha um cara lá que estava anotando, né, para ver quem carregava mais. E as rodas que tinha, a roda que tinha no Terreiro de Jesus, era sempre frequentada pelos mesmos capoeiristas que faziam a roda de capoeira no Mercado Modelo. E no Terreiro de Jesus tinha lá o Vermelho Boxel, né, que era uma figura que ele era terrível, entendeu? Ele tinha um rabo de arraia que se chamava Mata-Leão, mas era mais uma rasteira do que um rabo de arraia. E de uma velocidade, de uma coisa impressionante. E depois tinha os protagonistas, né, como de Mola, Dor de Ouro, Surrão. Surrão era famoso porque Surrão tinha 1,90 m, então ele vinha correndo e dava um pulo por cima, voava por cima do Fusca, caía do outro lado na negativa e no rolê, entendeu? Tinha Gagé, Coringa, Índio, Cacau, Cebolinha. E aí depois outra mais novos, né? King Kong, Dinho. Mestre, uma outra coisa,
Na década de 80, aonde o senhor estava? O senhor já estava no exterior? O senhor estava ainda em Sim, Salvador? sim, na década de 80 já estava pelo mundo afora, entendeu? Então, vamos, como é Viajei que... para a África, Tá. e em Angola, desculpe. Não, então, assim, ó, como é que o senhor vai a primeira vez? Como é que o senhor ficou? Aonde o senhor está agora? Então, na década de 80, o senhor não estava em Salvador. Eu ia e voltava, Aham. ia e voltava, porque eu participava de todos os grupos folclóricos que tinha em Salvador, né? Como o Pelourinho era um grande cartão postal para o folclore de Salvador, e toda essa oportunidade nós devemos agradecer a musicóloga e historiadora Emília Biancardi. Ela foi a primeira a lançar um grupo folclórico na Bahia. E na época ela foi muito criticada por Valdeloego, porque ela levou o candomblé para o palco. E ele não aceitava. Dizia que ela estava brincando com uma coisa muito séria, com o lado religioso, né, de matriz africana. Mas aí tinha uma senhora que era Babalorixá e apoiou ela, disse: "Não, você tem que fazer isso, sabe por quê? Porque aí você vai começar a divulgar o candomblé, vai mostrar que o candomblé não é tudo aquilo que dizem, né? A sociedade colonizadora na época, né, que tinha no Brasil. E ela aí pegou essa força e botou o candomblé, porque antes não tinha candomblé, né? Só tinha capoeira, maculelê, puxada de rede. E as cantigas, ela começou a criar porque tinha uma grande filha de santo que se chamava Coleta, que tinha uma voz que era uma coisa maravilhosa. Tinha outro homem também que era um ogã muito bom, chamado Negão Doni, que era um personagem muito importante nos Filhos de Gandhi. E aí foi E, crescendo, depois veio todos os outros atrás dela, né? Veio Bimba, Pastinha, Canjiquinha, Mestre Caiçara, que viram que a coisa deu certo, aí todos eles começaram a fazer espetáculo com, com as danças folclóricas, né, de matriz africana. E ali na Praça da Sé, onde se chamava o Belvedere, que hoje é a Cruz Caída, ali embaixo tinha um pequeno teatro, quem se apresentava ali era o mestre Canjiquinha. Aí depois o mestre Canjiquinha ficou desgostoso, desiludido por toda essa maré de gente um monte de gente que estava fazendo a mesma coisa. Ele saiu, aí entrou o mestre Caiçara. Aí depois do mestre Caiçara fecharam o teatro e acabou com aquele pequeno espetáculo. Dali foi para a Praça Castro Alves, onde tinha o Centro Folclórico, atrás do Cinema Guarani. e, e, mestre, uma outra coisa. Eu sei que o senhor participou também do. Não sei se participou, queria que você falasse um pouquinho do Movimento Negro Unificado, com o Antônio Pitanga. O senhor participou, acho, de uma minissérie, de algum filme, alguma coisa assim, né, mestre? Não sei, como é que foi a sua relação com essas pessoas aí e com esses filmes e séries? Eu participei do Movimento Negro Unificado na década de 70 para 80, né? Quando o movimento estava em grande fervor, né?
E um dos grandes participantes desse movimento é o nosso grande ator e diretor de cinema, Antônio Pitanga, que é muito meu amigo. E ele chegou uma vez em Salvador procurando capoeirista para fazer parte dessa minissérie que a Globo tinha feita, que era Tenda dos Milagres. Aí ele falou, negão, eu vou te botar aí na parada. Eu disse, pô, meu irmão, para mim vai ser um grande prazer. Ele disse, olha, você vai fazer 2 trabalhos. Você vai ensinar capoeira a Antônio Pompeu e a Nelson Gonçalves. Então, eles fizeram uma temporada de 13 meses em Salvador, onde a gente fez várias tomadas de série, tomadas de filmagem para a série, e depois ele me levou para o Rio de Janeiro, porque algumas séries que eu fiz, algumas tomadas que eu fiz em Salvador, eu tinha que dar continuidade no estúdio, no Rio de Janeiro. E, na época, eu conheci Milton Gonçalves, que virou amigo do meu tio, que era um personagem que tinha lá no Largo do Pelourinho, chamado Preto Velho, que era um negro de uma beleza natural, né? Negão de 1,85 m, forte. E aí ele falou para mim, se você ficar aqui no Rio de Janeiro, eu te dou uma vaga para você trabalhar na Rádio Nacional. E naquela época, uma grande coincidência, né, que ele já me falava que queria fazer um filme, o Kung Fu da capoeira. Ele queria fazer um filme ligado como se fosse o Bruce Lee da capoeira. Ele disse, você não topa, não? Mas a minha cabeça estava sempre aqui na Europa, né? Mas eu não quero ficar no Brasil, porque aqui a gente trabalha, e já havia exemplo de tantos grandes homens que estavam lá ralando a vida toda e não era valorizado. Agora que nós podemos dizer que as coisas estão bem melhor, porque na minha época e atrás ainda era bem pior, entendeu? O negro era discriminado, como sempre aconteceu, uma discriminação, os trabalhos, como a gente já sabe, que é sempre trabalho de baixo calão social, ganhava menos. Aí eu disse para ele, eu vou ter que voltar para Salvador, porque eu tenho que fazer algumas coisas lá em Salvador. Aí eu voltei para Salvador. Quando eu voltei para Salvador, aí viajei com Viva Bahia para a Alemanha. Na década de 80, viajei com Viva Bahia para a Alemanha. E quando cheguei lá na Alemanha, eu disse, rapaz, eu não estou com vontade de voltar para o Brasil. Aí telefonei para a Camisa Roxa. Ele me atendeu, ele disse assim para mim, rapaz, você tem muita sorte, porque tinha 3 meses que eu não vinha em casa, cheguei agora, quando estou abrindo a porta, o telefone está chamando. Aí ele perguntou, onde é que você está? Eu disse, eu estou aqui na Alemanha, eu estou fazendo aqui um espetáculo, na época era patrocinado pela Varig. Aí eu disse para ele, eu não quero voltar para o Brasil, eu quero ficar aqui. Ele disse, então você quer ficar aqui? De manhã cedo a gente se encontra na estação de trem e a gente já vai direto para a Áustria. Aí eu viajei com ele para a Áustria, ele me contou tantas histórias dele, ele me contou uma história que ele disse que uma vez ele foi para uma festa, a festa da Conceição da Praia. Aí ele estava na roda, entrou um cara, chamou ele para jogar. Jogaram. Aí quando cansava, parava, se sentava na mesa, tomava uma água, uma cerveja, aquilo que tinha na hora, e voltava para jogar. Depois de mais de 4 horas que eles jogaram,
o cara chegou e falou para ele, olha, rapaz, eu vim para te matar. Mostrou uma faca que o cara estava na cintura e disse, olha, eu ouvi falar muito de você, mas você é realmente aquilo que diz, porque Camisa Roxa era bom de capoeira, viu? Era um dos alunos do mestre Bimba, muito respeitado. Ele aí disse, rapaz, você não pode imaginar que alívio ele teve depois que o cara desistiu, né, de tentar, né, para pegar ele. O cara tentou de todas as formas e não conseguiu pegar ele. E o Camisa também era um bom cabeceiro, né, que tinha uma bela cabeça grande, né? Me diga uma coisa, mestre, o senhor tem grupo, hoje o senhor dá aula aonde o senhor está, aonde o senhor está hoje, como é que o senhor chegou, o senhor deu aula em Salvador, o senhor deu aula na Bahia, em algum lugar, deixou algum aluno por aqui, conte um pouquinho aí do seu trabalho, mestre, de aonde o senhor está dando aula e aonde o senhor deu aula. Pois é, eu comecei a dar aula no Pelourinho lá, para os amigos que tinham vontade de aprender capoeira. O IPAC lá me deu um espaço que se chamava o Teatro Miguel Santana. Então, eu dava aula para os meninos do bairro, né? Aí, depois, fui também o primeiro professor de dança do bloco Afro Olodum, que antes se chamava Olodum Maré. Eu fui o primeiro professor de dança, sou sócio fundador, que o Olodum foi fundado em 79 e saiu em 80. Daí, com todas essas viagens, fui para a África, voltei da África, que eu viajava e voltava. E procurando sempre, e me perguntando sempre por que eu voltava, né? Porque quando eu voltava não melhorava nada, era sempre a mesma coisa, através do respeito da sociedade baiana. E Salvador é uma das cidades mais negras do Brasil, né? E uma das cidades mais racistas que tem no Brasil, né? É uma coisa incrível. E ali eu fui me desgostando de ficar. Aí, na década de 70, minha mãe foi embora. Aí eu me senti sozinho, eu disse, agora eu vou criar uma família. Aí me casei, tive o primeiro filho, mas sempre viajando. Aí depois voltei para Salvador, aí fiquei morando 5 anos na França. Trabalhei na França, em Paris, tive um grupo lá de capoeira, participei de grandes eventos, tive a oportunidade de comemorar os 100 anos da Torre Eiffel, os 200 anos da queda da Bastilha. Em 1988, tive o prazer de comemorar os 100 anos da abolição da escravidão em Paris, onde foram, naquela época, grandes artistas como Paulo Dega, Paulo Dega, Djalma Correia, Zezé Mota, Gilberto Gil e Jorge Amado. Paulo Moura, também um grande saxofone, um grande tocador de instrumento de sopro, na época foi. E naquela época, naquele espetáculo, o percussionista Djalma Correia levou mais de 300 quilos de percussão. Uma coisa que alarmou todo mundo, mas o cara, ele era muito bom de percussão, né? Ele foi um dos pioneiros, né, pioneiros brasileiros saído do Brasil para representar o Brasil na América, tocou com vários músicos. Agora, o grande pioneiro está do Romão, que foi o primeiro que chegou na América. Tive o prazer de conhecer ele na Alemanha, que eu morei também em Munique. Nós fizemos parte do festival de jazz.
Ele tocou berimbau e bateria junto comigo. E aí eu voltei Mestre, para... deixa eu só fazer uma citação aqui, que o mestre Zé Baiano estava assistindo, né? E acho que o senhor faz um trabalho com ele junto, o Contramestre Fly está me assoprando aqui no ouvido, e o senhor faz um trabalho junto com o mestre Zé Baiano. Conte um pouquinho também dessa sua relação, ele vai estar conosco. Quando é que ele vai estar conosco, o mestre Zé Baiano? É amanhã, né? Amanhã, Contramestre Fly. amanhã. Ah, Eu falo com ele, aí é meu irmão mais velho, meu irmão mais velho da família do Mestre Gato, Mestre Zé Baiano, grande respeito a esse grande homem. Eu telefono para ele todos os dias, nós falamos todos os dias, ele está me ensinando muita coisa, eu agradeço muito a essa amizade que eu fiz com ele. Devo agradecer também ao mestre Guará, que está na está França. aqui, está aqui conosco também o mestre Guará, né, Fly? Está também aqui assistindo. O mestre Guará, agradeço ao mestre Guará, meu irmãozinho também, de vez em quando a gente faz uma papoeira, que trouxe o mestre Zé Baiano para esse evento que ele fez lá em Estrasburgo. Ele falou: Carcará, tá vendo aqui um aluno do Mestre Gato, eu queria que você conhecesse ele. E o Mestre Gato já tinha me falado muito, né, do Mestre Zé Baiano, né? Falava sempre: eu tenho um aluno lá, o Mestre Zé Baiano, gente boa. E eu fiquei na curiosidade de conhecer ele, mas não tive oportunidade de conhecer ele lá no Brasil. Aí vim conhecer o Mestre Zé Baiano em Estrasburgo. Aí, quando ele chegou, aí eu falei com ele, ele falou comigo. E aí, camarada, tudo bem? Tudo bem, mestre? O senhor é Zé Baiano, né? Sim, o mestre Gato falava muito do senhor. Aí o mestre Guará botou a gente para dormir no mesmo quarto, a gente não dormiu, ficou a noite inteira falando, né? Aí eu perguntei para ele, ele tinha levado uns discos e umas camisas, né? Aí eu perguntei para ele: mestre, quanto é que custa aí o disco e a camisa? Ele chegou: depois a gente vê aí. Aí, quando chegou lá no quarto, ele me deu de presente, né? A camisa do grupo dele, que tem a fotografia dele, o Mestre Gato, e me deu o disco, né? Que para mim foi um grande prazer. A partir daquele momento começou, né? Esse grande amor que a gente tem agora como irmão, né? Como camarada. E aí um dia ele me chamou e me falou assim: Carcará, eu estou querendo, rapaz, realizar um sonho do Mestre Gato, porque o Mestre Gato sempre falava comigo que queria fazer uma associação, criar um grupo. E ele disse: olha, eu vi que você é um cara muito legal, um cara educado, honesto. Você não topa, não? Eu disse: mestre, eu estou dentro. Aí a gente começou a trocar figurinha e a criança já está para sair aí, né? Falta poucas assinaturas para poder registrar o Instituto Internacional de Capoeira Angola, Zumbi, alunos do Mestre Gato. E a gente tem nós temos um trabalho muito interessante, porque a proposta do Mestre Zé Baiano é de fazer um projeto com trabalho social, para trabalhar com crianças com problemas físicos, trabalhar com velhos, pessoas com deficiência visuais, auditiva e anquefísica. Esse é o nosso projeto. E eu disse: mestre, eu topo, e eu já fiz contato com vários outros capoeiristas que estão aqui na Europa, já fiz contato com o Simon, que está em Londres, já fiz contato com o mestre Guará. Ele tem um aluno dele, o Siri, que está na Finlândia, também, que já está em contato. Tem outro aluno que está no Japão, que está também em contato, e vários alunos dele que ele tem aí no Brasil. E a família está crescendo, né? E um trabalho muito sério, né? Um trabalho sério e honesto. E para mim, não só para ele, como também para mim, é um grande prazer
a gente realizar esse sonho do nosso mestre, né? E a gente não quer que o mestre fique no passado como muitos grandes mestres que deram a vida dele pela essa arte nobre que se chama capoeira e estão esquecidos aí no anonimato, né? E o Mestre Gato tem uma história maravilhosa, né? Como o filho dele já contou, que ele aprendeu com o pai aprendeu com o avô, que era um africano, depois ele aprendeu com o tio Catarino, depois do tio Catarino ele aprendeu com o mestre Leó, que ele fala muito desse mestre, o mestre Cobrinha Verde, que ele já conhecia lá de Santo Amaro, que ele chamava muito Senhor Rafael, não chamava para o mestre Cobrinha Verde, chamava pelo Senhor Rafael, e o mestre Valdemar, né? E o mestre Valdemar que deu a régua e o compasso para ele, né? Porque o mestre Gato, independente dele ser um fino tocador de berimbau, como o mestre Zé Baiano fez a música para ele, né? Mestre Gato Preto de Santa Amaro é um fino tocador de berimbau, segura o ritmo da gola tradicional. É um velho mandingueiro de grande filosofia, já trabalhou no cais, no Porto da Capitania. Pois é, né? Legal. Mestre, E tem uma coisa que nós deixamos para trás, que eu, nas minhas anotações aqui para a entrevista, eu anotei. O senhor teve em São Paulo também, numa época, né? Que o mestre tive em São Gato foi para Paulo. São Paulo. E como nós temos aqui nos assistindo o mestre Limãozinho, parece que o senhor tem uma passagem com o mestre Limão, né? O tio Sim, vou dele. contar até vou contar até um segredo do pai dele que ele Era contou para tio. o mestre. É tio dele, eu acho. Tio do mestre Limãozinho. É, Não né? era pai. Eu, É, meu pai de pai, né? capoeira, né? É. Quando viajei para São Paulo para inaugurar o Parque Anhembi, aí depois o mestre, né, fez um giro, né, pelos amigos deles que ele tinha lá de capoeira. Eu conheci o mestre Sussuassuna, que na época o mestre Sussuassuna tinha uma academia numa rua, não me recordo o nome, e a academia era estreitinha, pequenininha. Quando entrava era um calor, porque nego lá tudo pulando, suando. Quando você entrava, você recebia aquele calor. E depois a gente foi conhecer o mestre Limão. Aí ele falou, né, gato, o menino aqui é muito danado. E eu tenho aqui um grande segredo. O que era que ele fazia? Ele lavava a academia, porque naquela época era tudo cimento batido, né? Ele lavava a academia com sabão em pó. Ele não enxugava, deixava enxugar com o calor do tempo. Então, naquela época, a gente jogava descalço, né? Então, quando a gente estava jogando descalço, o pé suava, né? E você caía sozinho, né? Ele dizia, os meninos chegam aqui, eu já aperto ele, jogo de lá, jogo de cá, daqui a pouco eles estão caindo sozinhos. A malandragem, isso daí que é malandragem, entendeu? Malandragem da capoeira, né? Era um grande homem, muito educado. Conheci pouco, né? Porque o tempo que nós passamos em São Paulo, junto com o mestre Gato, foi muito breve, né? Foi espaço de uma semana ou 10 dias. E depois, quando eu vim para a França, depois eu fui para São Paulo, porque eu me casei com uma brasileira em Salvador, mas eu conheci ela na França. Aí depois eu fui para a França, fui viver com ela. Então, como a mãe dela não estava bem de saúde, eu tive que vir para o Brasil para ver se conseguia resolver alguns problemas lá, não só da saúde da mãe, como ela estava com problema da casa, que o proprietário queria tomar casa, uma questão que não vale a pena falar. Aí eu fiquei 2 anos em São Paulo, porque eu vivi na França de 85 até 90. Aí voltei para São Paulo, fiquei lá 2 anos. E aí abri um grupo de capoeira lá em São Paulo, participei de grandes eventos,
em São Paulo, lá em Lins. Depois entrei em contato com a Secretaria da Cultura que tinha em Bauru. Eles me contrataram para fazer a oficina de instrumentos afro e indígenas, né? Então, eu fabricava chequerê, cachixi, birimbau, um monte de instrumentos, e conheci várias cidades de São Paulo, como Ourinhos, São José do Rio Preto, São José do Rio Pardo, Cafelândia, Penha. E Legal. depois eu voltei para Salvador. Aí, chegando lá em Salvador, eu abri esse bar. Aí, um dia, Zoinho, que foi o mestre Zóio Nascimento, que foi aluno no Mestre Gato e foi um grande amigo meu também, ele levou os alunos dele para Salvador para fazer um estágio lá de 1 mês e meio, 2 meses. Aí ele me pediu para dar uma aula de capoeira Angola para os alunos. Nessa brincadeira, eu conheci a mãe da minha filha. Ela perguntou: você quer vir para a Itália? Eu disse: eu não tenho dinheiro. Ela disse: não tem problema, não, eu te mando a passagem. Aí me mandou a passagem. Na época, o mestre Zóio estava fazendo um evento lá, aqui na Itália, lá na Sicília, a Palermo, e ele trouxe para fazer parte desse evento Mestre Dinho, Mestre King Kong e Paulo Axé. E eu vim no meio, né? Eu vim junto com eles no avião. E daí eu não voltei mais, né? São 20 anos que eu estou aqui e 20 anos que eu não volto para o Brasil. Cheguei aqui em 2000, 2 de novembro de 2000, e não voltei mais. Tenho vontade de voltar. E, mestre, assim, ó, me conte como é que está o seu trabalho hoje aí. O que o senhor está fazendo hoje? O senhor está conseguindo trabalhar ou a pandemia lhe guardou dentro de casa? Como é que está o seu momento hoje? Eu estou aqui em arresto domiciliar. Eu estou completamente parado, porque eu tenho uma associação aqui que se chama Associação Étnica Esportiva Cultural Ogum. Então, eu entrei em contato com outras associações que têm um grande ligamento com a comunidade europeia. Então, eles fazem projeto e mandam esse projeto para a comunidade europeia. Então, se o projeto é aprovado, então todas aquelas associações que estão dentro desse projeto vai desenvolver a sua atividade. Então, tem capoeira, tem teatro, tem culinária, tem tudo que você pode imaginar. E eu trabalho com as escolas públicas. Eu dou aula em escola pública nas periferias daqui da cidade. E aí não estou fazendo nada, porque está tudo parado. As escolas estão paradas, as academias estão fechadas, e eu também sou músico profissional, toco aqui com grandes bandas, tem um grupo que eu já trabalho há 10 anos, e estou parado desde março, sem ganhar um centavo. Mas, graças a Deus, eu estou almoçando, estou comendo só uma vez no dia, então não dá para morrer de fome, né? E não dá para comer tudo, então o que eu como de noite eu guardo para outro dia. Não é brincadeira, né? Mas eu estou fazendo isso porque estou chegando para uma idade de 66 anos, né? Não sou velho, mas também não sou jovem. Sou jovem espiritualmente, né? Mas fisicamente, graficamente, o corpo vai sentindo, né? E eu treino todos os dias. Entrei num percurso espiritual muito elevado, que se chama Kriya Yoga, que é um percurso espiritual hindu. Então, eu faço meditação 2 vezes no dia com minha mulher, 4 horas por dia, 2 horas de manhã e 2 horas de noite. Às vezes, quando a gente tem mais tempo, faz 3 horas, 4 horas. Teve um dia aí que a gente tinha que comemorar o dia da Lua,
nós fizemos 24 horas de meditação. Então, por isso que dá para segurar, né? Dá para segurar, porque, na verdade, estamos aqui de passagem, né? Tudo é fumaça, né? A gente pensa em ter tudo. Minha mãe tinha um grande ditado, ela dizia, meu filho, quando eu vim para aqui, eu vim sozinha e nua, e sem nada. Quando eu voltar, eu vou voltar sozinha, nua e sem nada. Então, já disse, né? A gente veio sem nada e vai voltar sem nada. Então, por isso que a gente não deve se apegar muito à matéria e se ligar mais ao lado espiritual, né? Que a espiritualidade é que o que está faltando hoje no planeta Terra é espiritualidade, amor ao próximo. Mestre, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar aí um recado para o pessoal que está assistindo, fazer as suas considerações finais. E só para dizer, mestre, que eu estava em contato, acho que ele não vai conseguir entrar para fazer uma homenagem para o senhor, é uma pena, mas eu estava falando aqui com o mestre, o filho do mestre Gato, e convidei ele para vir aqui na live, mas ele disse que está com o fone, ele não ia conseguir falar, porque o fone dele está queimado, mas eu não sei se ele está tentando entrar ou não, mas ele disse assim, esse é da família, mandou dizer para o senhor, esse é da família. Então, já fica aqui o registro do mestre Zeca, dizendo isso para o senhor, que mandou aqui nos comentários, aqui no meu particular, no WhatsApp, e aí ele não deu as caras por aí, né, Fly? Não? Tá bem, então ele não conseguiu, eu enviei o link para ele não conseguiu entrar. Queria também dar uma boa noite aí ao mestre Máximo, que está chegando, do Prêmio Berimbau de Ouro. Um grande abraço ao mestre Máximo, um parceiro aqui do programa. E, mestre Carcará, suas considerações finais, seu recado aí para o pessoal que está nos assistindo. Pois é, eu agradeço em primeira mão ao carinho e à consideração que vocês dois tiveram de me convidar, porque, na verdade, eu tenho muitos convites, entendeu? Mas eu faço poucas preferências, porque, às vezes, as pessoas te chamam para fazer live, mas não é que tem muito assunto. Vai, mestre, fala aí, né? Aí você fala o tempo todo, e no final não tem muito... Não tem muito a ver, né? Eu prefiro, assim, aqui, uma coisa mais organizada, né? Perguntas e respostas, apesar de que eu peço também desculpa, porque a internet aqui ficou um pouco... fazendo, como diz na Bahia, ficou fazendo capricho, né? Que poderia falar ainda... poderia falar muito mais ainda, mas aí vamos esperar para outra oportunidade, né? Antes, como nós tínhamos falado, o fato de antigamente tinha 3 mestres de capoeira numa academia. Isso. Os fundamentos, o toque dos cantos, os nomes dos instrumentos, entendeu? O mestre Pastinha, depois, quando ele ficou cego, ele só tocava atabaque. Então, ele não tocava atabaque como todo mundo toca, não. É 1, 2, 3... O mestre, o mestre... Tá entrando aí, José Góes, mas ele não consegue, porque eu só queria deixar registrado que o mestre José Góes entrou aí para deixar o seu abraço ao mestre Carcará, mas ele está sem... Tá sem o vídeo também, né, Fly? Não dá para habilitar o vídeo dele, né? Não, ele tá sem a imagem. E eu não consigo habilitar. Mas o senhor está nos escutando, mestre?
Se o senhor quiser me responder pelo WhatsApp, pode responder. É uma. Alô? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Oi, bem baixinho, mas estamos ouvindo, mestre. Tá chegando o áudio, mestre Dunga? Tá Sim, chegando o áudio. Chegou aí. Sim. Oi, compadre. Não chegou a imagem, né? E aí, compadre, como é que tá? Tudo em paz? Beleza, e o senhor, como é que tá aí com essa pandemia aí? Tá dando martelo, rasteira, rabo de arraia? E tomando também, que não dá tempo de correr, não. Pô, rapaz, cadê minha imagem? Cadê, mestre? Pois é, mestre. Isso é o que dá treinar muito. Aí, mestre. Isso é o que dá treinar muito. Treina muito e aí desenvolve a capacidade de ficar escondido. Pois é, né? Verdade. Tá intocado, né? Tá no escuro ele. Negão no escuro. Só se vê quando ele dá risada. E olhe lá, viu? Às vezes é bom velho, não vê nada. Pois é. E outra coisa também, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade. Hoje eu recebi a minha carteira da Previcap. Chegou hoje que o nosso grande mestre Santana me mandou também um livro dele que eu vou ler com muita atenção. E eu tenho também a honra e o prazer de dizer que eu sou o primeiro mestre de capoeira no exterior a receber a carteira do Previcap. E aproveito também aqui a oportunidade para dizer para todos os capoeiristas, não só do Brasil, como do mundo inteiro, que devem abraçar essa ideia, que é a única ideia que tem um grande respeito, amor e consideração pela capoeira e pelo capoeirista. Espero que essa mensagem seja passada. E, inclusive, o mestre Santana já esteve conosco aqui também na live, falando sobre a Previcap. Ele já esteve aqui conosco, contando as histórias da Previcap, como faz para se filiar, como faz para poder ter acesso, né, aos benefícios da Previcap. Mestre Carcará, deixa eu dar uma licencinha. Vamos ouvir por uns minutos o mestre Góes, né? Mestre Góes, muito prazer. Vamos ouvir. Deixe uma mensagem aí para nós, deixe uma mensagem para o mestre Carcará, mesmo sem imagem, a gente já consegue lhe ouvir, e é sempre importante a gente poder lhe ouvir, depois a gente devolve a palavra aí para o mestre Carcará. Mestre Góes, fique à vontade. Mestre Zeca. Góes é o outro. Mestre Zeca. Tá certo. Mestre, eu só tenho a agradecer pelo fato de você também ter me dado essa oportunidade de ter estado, né, sentado em frente à câmera do meu celular, que nos leva, né, para o mundo inteiro, e através de sua pessoa, que você foi que me proporcionou esse momento, que é um momento muito bom, um momento onde a gente pode explanar alguns fatos, né? E também é um aprendizado. Quanto mais a gente fala, mais a gente fixa na mente e passa, né? Quando você passa, você dá espaço, você esvaziou o seu lado, você dá espaço para receber do outro lado. E um abraço, tudo de bom para vocês, continuem com esse trabalho, que é um trabalho que só faz engrandecer, né? Engrandecer a arte. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. E por estar me proporcionando também essa oportunidade de ver meu compadre, que é meu compadre do coração. Beleza, compadre? Você também mora aqui e não paga aluguel, você sabe, né? Eu sei. Eu faço contrato de 12 meses e você fala comigo e eu não atendo. Para não pagar mesmo. Ô, mestre Dunga.
Ô, mestre Dunga, Diga. esse daí, ele morou com a gente muito tempo, sabe? É menino dentro de casa. Mestre Dunga, esse homem em Brasília, mestre Dunga, roubava tanto minha galinha, minha carne. Aí, ó, descarado, tá dando risada, tá vendo? É um safado. Eu não esqueci de contar ele a história de birimbau, não, a pimenta. Você dá risada. Nós temos que saber dessas histórias. Né, Fly? Essas histórias a gente tem que saber sempre, né, Fly? Tá bom, mestre. Muito obrigado, não quero interromper, não. Muito obrigado. Ô, Messeca, muito obrigado pela sua participação. Não foi, assim, uma coisa como nós gostaríamos de poder ter sua imagem aqui, mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua participação. A gente lhe convidou em cima do laço, assim, e o senhor muito gentilmente nos ajudou a fazer essa homenagem aí ao mestre Carcará. Então, muito obrigado realmente pela sua participação. Fique à vontade para sair, fique à vontade se quiser ficar até o final conosco. Muito obrigado novamente pela sua participação e por essa homenagem aí que a gente pôde fazer ao mestre Carcará. Então, mestre Carcará, as suas considerações finais e depois nós fazemos a nossa, dizendo mais uma vez, agradecendo aí ao mestre Zeca por ter participado junto conosco. Muito obrigado. Pois é, né? Como eu tinha dito antes, né? Eu agradeço muito pelo respeito, pela consideração de ter me convidado para eu fazer parte. Devo também agradecer a Rosilda, né? Porque foi ela que disse, mestre, por que o senhor não fala? Eu disse, tá certo, eu vou pensar. Eu digo, aí depois eu digo, tá, não, mas você só vai falar só da sua vida de capoeira. Eu digo, tá legal. Aí eu disse, pode dar meu contato para o Fly. Agradeço muito a Rosilda. Um grande abraço, Rosilda. Deus que te proteja, e te dê muita força. Um grande abraço a meu irmão Zeca, a meu irmão Zé Baiano, ao mestre Santana e a todos aqueles que tiveram a paciência de escutar. Eu peço desculpa por o início, que eu fiquei mais ou menos 20 minutos para poder me colegar. E nada, da próxima, espero que tenha a próxima vez, e se eu esteja vivo também, né? Que a gente nunca sabe nada, né? E aí a gente vai falar ainda muito mais das histórias dos grandes mestres da antiga, e as famosas rodas de capoeira, como se comportava. E para terminar, o mestre Gato me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Ele dizia, meu filho, você gosta de festa, né? Então, quando você vai para uma festa de largo, você deve fazer no mínimo 3 coisas. A primeira, não beber muito para não ficar de bobeira. Segundo, não se sentar. Não se sentar de costa para a rua, e quando você se sentar no banco, você bota o pé dentro do banco, porque o banco quadrado tem aquela madeirinha para a gente descansar o pé, né? Então, não botava o pé ali dentro não botava o pé em cima daquele descanso, botava dentro, porque se o cara vem em cima de você, você levanta, quando levanta, o banco já está indo na frente, né? As técnicas, né? A malandragem. Não dê para machucar, não, mas dê na canela para o cara não poder correr atrás de você, é o tempo que você escapa, né? E também jogar capoeira com areia no bolso, né? Quando o cara era muito valente, joga areia no olho dele e aí acaba a guerra, né? E aí eu agradeço,
Eu agradeço mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado da minha pouca história, que foi um pouco assim, para lá e para cá e para lá, né? Mas a gente vai se organizar melhor e fazer uma bela live. Toco também um pouco. E, para fechar, eu canto aqui uma música Fique à que vontade. o mestre Gato fez, que essa música, ele dizia que tinha um time, lá em Salvador que se chamava Comercial. Esse time era imbatível, ninguém conseguia ganhar esse time, né? E ele jogava num time lá que chamava Ipiranga. Aí ele fez, né, essa canção, né? Eu vou jogar pra ver se o Ipiranga vence o Comercial. Pra ver se o Ipiranga vence o Comercial. Quem me der também apanha Comercial. Eu vou jogar pra ver se o Ipiranga vence o Comercial. O mestre, só para nós encerrar, tem uma outra pergunta aqui, foi alguém que participa sempre conosco, na verdade, tem duas perguntas. Eu não vou deixar de fazer essas perguntas, porque são pessoas que participam. Uma, a contramestre Dalina perguntando sobre o mestre Vermelho 27, se o senhor conviveu com ele, conheceu ele, o mestre Vermelho 27. E a Como outra... não? Então, Como conte não? um pouquinho para nós. Conte um pouquinho para nós. Conheci o mestre Vermelho 27, ele era muito popular, ele jogava também, de vez em quando, ali na roda de capoeira do Terreiro de Jesus. E o aluno dele, que está hoje lá, que é o Bamba, é meu amigo de infância, e ele falou um dia ele me confessou, ele disse para mim: rapaz, você foi um grande incentivador para eu fazer capoeira, porque na época lá em Salvador eu dava porrada em todo mundo lá, os meninos do bairro lá corria de mim, entendeu? Então eu metia a mão e ele ficava da janela, né, que ele não podia sair, que o pai dele era muito severo, não deixava ele sair justamente pelo clima que tinha na onda. Ele disse: você me incentivou muito. Ele disse: pô, rapaz, eu vou aprender capoeira, vou ficar igual aquele cara lá, dar porrada em todo mundo. Ele me contou, né? E o mestre Vermelho 27 foi o único aluno, né, do mestre Bimba que comprou, né, a posse da academia, né, do mestre Bimba. E tanto sim que o mestre Bamba, quando ele paga o aluguel, a família do mestre Vermelho 27, né? E era um cara muito popular, entendeu? Era também lutava boxe, não era bobo também, entendeu? Era um personagem, o mestre Vermelho 27. Eu conheci Mestre, ele, tive o prazer de conhecer. Outra coisa que o senhor estava falando, que o pessoal perguntou aqui, só para nós poder encerrar, que eu acho que é importante, né, que era a questão que o senhor falou, quando o mestre Pastinha estava ficando cego, ele tocava o atabaque, né? Só para o pessoal perguntou aqui, né, me ajuda aí, né, Fly? Tem uma pergunta sobre isso, né? Eu vi aqui também, teve um que me perguntou: mestre, termine de falar do mestre Pastinha, como ele tocava o atabaque. Pois é, porque o mestre Pastinha tocava o atabaque no ritmo de batuque. Pois é, porque na capoeira, bom, o mestre Gato, um
dos instrumentos que ele tinha um grande respeito era o reco-reco, né? Então começava do reco-reco para o berimbau, né? Que é ao contrário de muitos outros agora que começa do berimbau para o reco-reco, né? Então ele tinha um grande respeito por esse instrumento, pelo reco-reco, né? E na academia nossa não tinha atabaque, o mestre não usava atabaque. E naquela época eles usavam o atabaque com a alça, né? Porque se vem a polícia, como é que o cara vai correr com aquele atabaque na cabeça, entendeu? Isso na Então, academia do Mestre Paraná. Isso na academia do Mestre Paraná que o senhor está falando, mestre? Ele não usava tabaco, é isso? não, na academia do mestre Pastinha. Ah, perfeito. Mestre, Desculpa. o mestre Gato não usava tabaco na academia, não. E quando a gente ia para a rua, não levava tabaco. Só era berimbau, pandeiro, berimbau, bode, né, que chamavam de bode, e agogô e reco-reco, né? E tinha também a cabaça, né? Que antes usava a cabaça, né? Tem tantos instrumentos que foram estimados e ignorados hoje pela capoeira, né? Hoje o trio de berimbau é gunga, médio e viola. Na minha época não tinha médio, tinha berra-boi, gunga e viola. Né? Aí depois eles viram que como o berra-boi tinha a cabaça muito grande, então muitas pessoas tinham dificuldade de tocar o berra-boi. Então eles tiraram o berra-boi e botaram o gunga. E no lugar do gunga botou o médio, né, que é a cabaça menor, né? Certo. Essa era a diferença, né? Tá certo, então. Mestre, novamente a gente quer agradecer o contato, a ponte que foi feita para chegar ao senhor. Nós vamos pensar aí, eu estava pensando aqui, Flávio, vamos juntar os ex-alunos do Mestre Paraná e vamos fazer uma live, vamos marcar uma live especial sobre os ex-alunos. Do Mestre Gato? Opa, desculpa. Você tá com o Mestre Paraná na cabeça, louco. Paraná. Eu tô com... desculpa, mestre. Vamos juntar os ex-alunos os alunos, ex-alunos, os filhos do Mestre Gato. Tô certo agora, Fly? Do Mestre Gato. E vamos fazer um bate-papo aí para contar essas histórias aí, todo mundo junto, as histórias do Mestre Gato. E aí a gente lhe traz novamente para poder fazer esse intercâmbio. Amanhã a gente já deixa essa agendado com o Mestre Zé Baiano, eu já agendo aqui com o Mestre Zeca também, e a gente faz esse bate-papo. Pode ser, mestre? Para mim, tudo bem. Eu sou aberto e disponível, né? Quando se fala do Mestre Gato, eu tenho um grande prazer e uma grande honra de falar desse grande homem que teve uma linhagem de capoeira que mete inveja a quase todos, porque ele teve praticamente as instruções da nata da capoeira, né? O avô dele, que era africano, o pai dele, que era filho de africano, que era africano também, o tio dele, que foi aluno de Besouro, né? Então, uma bela história. Né? Uma bela história. Beleza. Então, de minha parte, novamente, mestre, muito obrigado. Né? A gente também, o programa agradece as suas histórias, agradece todo o seu conhecimento. Vou passar aí para o meu camarada de tardes agora, contra a Mestre Fly, para fazer seu encerramento. E uma boa noite a todos. Boa noite ao mestre. Boa noite contra a Mestre Fly. Contra a Mestre Fly. Aqui faltam 15 para meia-noite. Ei! Muito obrigado pela oportunidade, Mestre Carcará, pela sua humildade, pelo seu tempo, pela sua disposição de tempo aí, foi muito bacana. E nos vemos numa próxima, então, com certeza.
Obrigado a todos que estiveram conosco e até amanhã com o mestre Zé Baiano. Obrigado a todos. Boa noite. Tô ligado. Quero ver meu irmãozinho aí falar aí.